Olá, querido líder do Ministério Pessoal. Bem-vindo ao Super-Herói 2017. Você que é líder desse ministério há muito tempo, seja bem-vindo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e que está participando pela primeira vez. Talvez você esteja se perguntando o que é que eu vou fazer, quais são as minhas atribuições, quais são as minhas responsabilidades. Ou talvez você esteja até se perguntando o que é o Ministério Pessoal. O Ministério Pessoal é um departamento que visa o desenvolvimento individual de cada membro, baseado na visão que temos como igreja. Essa visão é a esteira que sustenta todas as ações que nós temos. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós desenvolvemos, tudo aquilo que nós promovemos, corre em cima dessa esteira chamada visão. Ser igreja é ser amigo. Nunca se esqueça disso. Você que foi escolhido para este ministério, eu quero lembrar a você que existem algumas ênfases que são indispensáveis e você não pode se esquecer delas. Uma delas é você promover o crescimento espiritual, o crescimento relacional e o crescimento missionário de cada membro de sua igreja. Você não pode deixar isso de lado. Como é que você vai fazer isso? Como é que nós fazemos isso? Você vai desenvolver projetos, você vai desenvolver ações, você vai promover campanhas, mas tudo isso em cima dessa esteira que eu lhe falei. Aí você me pergunta, como é, pastor, que eu vou promover cada uma dessas ações? Durante esse vídeo de treinamento você vai receber algumas dicas, algumas sugestões que serão muito importantes e eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que você vai receber aqui. São dicas simples, mas importantes. Porém, eu quero lembrar você de que muitas vezes nós, quando assumimos esse ministério, nós queremos fazer algo novo, diferente. Definindo, nós queremos inventar a roda, queremos fazer algo que ninguém nunca fez. Isso é legal, mas devemos ter cuidado. Sabe por quê? Porque quando nós queremos fazer algo muito diferente, nós deixamos de lado aquilo que é muito importante. Quer ver um exemplo? Eu gosto de uma história contada pelo pastor Ayrton Killer, que é o nosso presidente da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Ele conta que existia um desafio. As pessoas deveriam levar 2 carros para o alto de um morro, de uma montanha. Os 2 carros deveriam ser levados empurrando. Um deles, várias pessoas estavam empurrando esse carro. O outro, uma pessoa sozinha. Quem vai chegar primeiro ou qual carro chegará ao topo primeiro? É claro, aquele que tem várias pessoas empurrando. Quando você se envolve em um projeto dessa igreja, quando você se envolve em uma capacitação dessa igreja, você deve se envolver naquele que todos os ministérios estão juntos. Quando nós falamos de mobilização, nós falamos de ministérios todos juntos, envolvidos e capacitando a igreja para ele. Quer ver um exemplo? Semana Santa. Quando nós falamos Semana Santa, nós estamos falando de folhetos, nós estamos falando de vídeos, nós estamos falando de lares abertos, nós estamos falando de cartazes, nós estamos falando de DVD, louvor, toda a igreja envolvida. Se você deixar de lado um projeto como esse, você vai ter que remar sozinho ou empurrar o seu carro sozinho. Só uma sugestão, fique atento às dicas que você vai receber agora. Primeira dica. Tenha uma equipe trabalhando com você no Ministério Pessoal. Nunca imagine que você pode fazer tudo sozinho, porque você pode terminar sozinho. Preste atenção, esta equipe ela deve ser composta por pessoas que amam o trabalho, que amam a missão. E eu vou lhe dar algumas dicas de quem são essas pessoas. Primeiro, professor da classe bíblica. Traga essa pessoa para perto de você, cuide dele, apoie, incentive esse trabalho que é importantíssimo. Segundo, coordenador de duplas missionárias. Essa pessoa é importante. Você tem que trazer para perto, você tem que dar suporte, você tem que apoiar o trabalho dele. Terceiro, líder do ministério da recepção. Não deixe essa pessoa de fora da sua equipe. Essa pessoa, com a equipe dele, é quem vai filtrar aqueles que estão chegando. Imagine, nós vamos a campo, nós buscamos as pessoas, nós fazemos a pesquisa, nós damos estudo bíblico e de repente nós abrimos mão daquela pessoa que está vindo por disposição própria, entrando na igreja. Ela já entrou ou ela fez um caminho grandioso. Você tem que dar atenção a essas pessoas. E outro detalhe,
não deixe de fora aquelas pessoas que você está capacitando. Já viu aquele líder de um ministério que está ali há anos e diz assim: eu não posso deixar porque não tem ninguém para me substituir. Você precisa ter auxiliares que você estará capacitando essas pessoas para lhe substituir. Quando nós falamos em trabalhar em equipe, eu quero lembrar a você que nós aqui da associação também estamos formando uma equipe de capacitação. O que é isso e como vai funcionar? Simples. Você vai mandar o seu contato, seu número de telefone, para esse número que está aparecendo aqui e para este e-mail. E nós vamos cadastrar o seu contato para que nós tenhamos acesso a você e você tenha acesso a nós. Porque nós queremos enviar materiais, nós queremos enviar treinamento, nós queremos preparar vídeos de capacitação, tudo em um grupo. Que pode ser um grupo do WhatsApp, pode ser um grupo de transição de informação, vários mecanismos que nós queremos utilizar. Mas a primeiro plano, nós precisamos do seu contato para que nós possamos investir também na sua capacitação. Segunda dica, sábado missionário. Amigos, nós temos uma grande responsabilidade em nossas mãos, que é o sábado missionário. Nós temos vários ministérios na igreja que gostariam de ter um sábado, somente um sábado, para desenvolverem suas ações. Mas especificamente o Ministério Pessoal tem um sábado por mês e nós temos que fazer uso dessa ferramenta. Muitos de nós achamos que simplesmente temos que montar uma escala de pregação, escolher a pessoa que vai pregar naquele sábado e está tudo certo. Não. O sábado missionário é muito mais do que isso. E nós temos que utilizar essa ferramenta para capacitação da igreja. Como é que você vai fazer isso? Aí vai algumas sugestões. Primeiro, motive a igreja. Escolha pregadores que irão motivar a igreja naquilo que diz missão. Segundo, leve testemunhos das duplas missionárias. Convide os irmãos para estarem lá, para darem um testemunho, para contarem algo que aconteceu. Isso mexe com a igreja. Promova a classe bíblica. Leve as pessoas da classe bíblica para estarem ali, para compartilharem informação. Isso é muito importante. Você pode utilizar o sábado missionário para promover a Semana Santa, para promover várias coisas, para realizar o redime. Você tem um sábado exclusivamente para o seu ministério. Não abra mão dele, potencialize e use com todas as forças. Terceira dica, classe bíblica. Nunca menospreze os resultados que uma classe bíblica pode trazer para a sua igreja. O problema é que às vezes eu e você não conseguimos ter um parâmetro de avaliação dos resultados de uma classe bíblica. Mas eu gostaria de sugerir a você que ficasse atento, porque a classe bíblica é muito importante. Agora, como você vai fazer? Ou quais são as dicas que você precisa para que a sua classe bíblica possa ter bons resultados? Lá vai algumas. Primeiro, tenha datas bem definidas do início da classe bíblica. Segundo, não tenha só uma data, tenha várias datas. Invista nisso, faça a igreja saber que essas datas existem, quando elas irão começar, para que os nossos membros, nossos irmãos, possam trazer os amigos. Outro detalhe, faça um levantamento na sua igreja de quem são os irmãos que não sabem dar estudos bíblicos. Aí você diz, mas o que eu vou fazer com eles? Esses irmãos podem trazer os amigos para frequentarem a classe bíblica. A única coisa que ele precisa fazer é o convite, trazer o amigo e assistir a classe bíblica junto com ele. Outro detalhe, invista em um excelente local. Tenha opções diferentes de horário para facilitar a vida dos nossos amigos que estão chegando. E uma última sugestão, utilize as datas que nós vamos lhe apresentar. Por quê? Essas datas, elas são importantes para culminar com projetos que essa igreja já tem. Quer ver o primeiro exemplo? 18/2. Você faz o lançamento nessa data e você já vai colher na Semana Santa. Segunda data, 24/4. Você lança nesta data e você vai colher com os meninos, os Calebes. Terceira data, 24/6. Você faz o lançamento da classe bíblica nessa data e você vai colher na primavera. E a última, 19/8. Você faz o lançamento nesse sábado
e você vai colher lá naquela semana de colheita de novembro. Quarta dica, Semana Santa. O evangelismo realizado durante a Semana Santa é um dos mais fortes e tradicionais projetos missionários da Igreja Adventista. E você e sua igreja não podem ficar de fora desse projeto em hipótese alguma. A grande pergunta é, quando a Semana Santa começa? Para nós do Ministério Pessoal, começa agora. Se você não tiver um bom planejamento, uma boa mobilização, um bom envolvimento da igreja, pode ter certeza que nós vamos executar um projeto, mas não vamos colher os resultados que nós esperamos. Outro detalhe, tenha um alvo. Lembre-se que a Semana Santa ela é realizada parte nos lares, parte na igreja. E quando nós falamos dos lares, nós estamos falando de uma mobilização muito grande da igreja, das famílias. E você tem que começar logo. Qual o desafio? Tenha um número de lares para você alcançar. A minha sugestão é, se você tem 100 membros na sua igreja, você precisa ter no mínimo 20 lares abertos. Se você tem 50, 10. E vamos multiplicar. Se você tem 200 membros na sua igreja, então você precisa ter 40 lares. Corra atrás desse desafio. Vá buscar, porque quanto mais lares você tiver envolvidos, mais membros você vai ter na missão. E esse é o nosso principal objetivo, não se esqueça disso. Por outro lado, você tem que levar a igreja a se envolver na oração. Não deixe de fora a oração do seu projeto. Mobilize a sua igreja e você deve levar todos os membros a estarem envolvidos nos 10 dias de oração. Os 10 dias de oração é a grande ferramenta para os resultados de colheita na Semana Santa. Como você vai fazer isso? Desafie a sua igreja a orar. Orar por quem? Lá vai. Primeiro, pelos amigos que eles têm. Mas não são qualquer amigo. Eu tenho um amigo que mora lá em outra cidade. Devemos orar por eles. Mas nesse projeto você vai orar especificamente por aqueles amigos que estão próximo da sua casa e próximo da igreja. Porque num determinado momento você vai trazê-lo. Outro detalhe, outro grupo que os membros devem orar. Pelos parentes, mas não os parentes distantes, aqueles parentes que estão ali próximos. E em terceiro, membros afastados. Aquele membro que quando ele receber um convite para participar da Semana Santa na casa de alguém, ele prontamente vai receber. Esses 3 grupos devem ser o alvo das orações nos 10 dias de oração. E detalhe, faça reuniões periódicas com a sua equipe. Mostre para a sua equipe quais são as ações. Divida as atribuições e leve toda a sua equipe a estar envolvida nesse projeto. Quinta dica, duplas missionárias. As duplas missionárias, elas não estão vinculadas a um departamento, elas não fazem parte de grandes projetos, elas não estão nas grandes aglomerações, elas simplesmente desenvolvem o trabalho. E eu quero lhe dar uma sugestão, não menospreze também o trabalho deles. Porque dia após dia, semana após semana, as duplas vão fazendo o trabalho da formiguinha, vão trazendo os resultados, vão entrando nos lares, vão trazendo amigos. Agora vem uma pergunta: como eu posso apoiar o trabalho das duplas missionárias? Primeiro, organize bem o redime. A cada primeiro sábado do mês tem o reencontro das duplas missionárias. Aí você diz, mas como é que eu faço o redime? Simples. O redime ele inicia com oração, depois ele vem testemunho, aonde as próprias duplas vão trazer testemunhos daquilo que estão acontecendo nas casas, a forma como os amigos estão aceitando o estudo, algum testemunho diferente. Traga nesse redime. Depois você vai ter instrução, entrega de material e desafio. Desafie as duplas. Desafie as duplas a entrarem nos lares, buscarem mais estudos, a buscarem mais resultado. E detalhe, um conselho importante, além do coordenador das duplas missionárias, tenha aquele instrutor das duplas missionárias. Quem é essa pessoa? É aquele irmão que ama dar estudo bíblico e que ama ensinar,
Você vai desafiá-lo a simplesmente acompanhar as duplas, ouvi-los e depois capacitá-los, ajudá-los a fazer um melhor apelo, ajudar a expor melhor o conteúdo, ajudá-los a se postar, ajudá-los a alcançar mais pessoas. Esse irmão, eu tenho absoluta certeza que ele vai amar fazer isso. E mostre no Redime as datas dos batismos. Mostre no Redime Semana Santa, batismo do Caleb, batismo da primavera, semanas de colheita. As duplas missionárias precisam se organizar para trazer os seus amigos e serem batizados nessas datas. Sexta dica, semanas de colheita. As semanas de colheita são muito importantes dentro do processo discipulado da igreja. Nessa semana, toda a igreja deve se envolver nesse processo. Toda a igreja deve estar envolvida em cada detalhe da semana. Agora você deve fazer uma pergunta para mim. Pastor, eu já vi semanas de colheita que viraram semanas de oração. Não teve batismo, não teve apelo, não teve aquilo pelo qual a semana de colheita existe. Eu já vi isso acontecer também. Mas eu quero lembrar a você que nós podemos desenvolver mecanismos para nos prevenir disso. E eu gostaria de sugerir a você alguns mecanismos que irão lhe ajudar. Primeiro, lembre os irmãos com muita antecedência quais são as datas das semanas de colheita. Reúna sua equipe e planeje com muito cuidado e detalhe aquilo e como vai acontecer. Outra sugestão, visite os líderes de pequenos grupos e mostre para eles como a semana de colheita vai acontecer. E detalhe, abra até um dia para o batismo daquele pequeno grupo, onde ele vai poder escolher os louvores, onde o líder do pequeno grupo vai escolher as músicas especiais, vai poder ornamentar a igreja para o batismo daquele pequeno grupo. Você vai ver que isso funciona. E detalhe, escolha com muita antecedência quem será o pregador dessa semana. Escolha alguém que goste de ver decisões. Escolha alguém que goste de fazer apelo. Escolha alguém que goste de ver as pessoas dentro do tanque. E por último, trabalhe junto com o seu pastor e os seus anciãos. Não trabalhe sozinho, porque você pode terminar o ano sozinho. Querido líder do Ministério Pessoal, durante os últimos minutos nós passamos para você 6 dicas de como você potencializar o trabalho na sua igreja. Como você desenvolver mecanismos para melhor resultado ser alcançado dentro da igreja. Mas eu quero te lembrar que não acaba aqui, porque durante todo esse ano nós vamos manter contatos, nós vamos mandar materiais, nós vamos tirar dúvidas através daqueles dados que você irá nos enviar. E detalhe, não se esqueça de que todas essas ações estão pautadas em cima de uma visão, que é ser igreja, é ser amigo. E nós devemos buscar os nossos amigos a viverem essa visão que nós temos. Que Deus abençoe você, que Deus capacite você. E estamos juntos.